pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus alunos das turmas 1000 e 1001. Aqui é a professora Andréia Santos, de Literatura. E conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos fazer a correção exatamente dos nossos exercícios. Vamos lá? Correção dos nossos exercícios do capítulo 13, tá bom, pessoal? De literatura, ok? Vamos lá? Exercício do capítulo 3, tá? Atividades para a sala, ok? Página 26. Vamos corrigir das páginas 26 a 31, ok? Bom, no primeiro exercício, diz assim o enunciado. Página 26. Vamos lá? Vamos corrigir? A alvura de sua tez fresca e pura escurecia o mais fino jaspe. A seiva dessa mocidade, o viço dessa alma, não se expandia no rubor da cútis, mas no olhar ardente e esplêndido dos grandes olhos negros e no sorriso mimoso dos lábios, que eram o primor da natureza. Bom, retirado da obra Sonhos d'Ouro, do autor José de Alencar. Vamos lá? O poeta José de Alencar, Bem, o enunciado diz assim: que característica do romantismo percebe-se na descrição anterior? Então, a resposta do número 1 só poderia ser a letra B de bola, A idealização no texto ao apresentar as personagens. Ok, pessoal? Então, são patentes, na obra de José de Alencar, as belas descrições, principalmente das personagens femininas. Então, no trecho aqui, o autor descreve a personagem de forma idealizada, comparando-a à natureza. Ok? Então, a resposta certa, número 1 é a letra B de bola. Número 2. Leia o texto, o sarau, na página 18, vocês deveriam ter recebido esse texto lá na página 18, de Joaquim Manuel de Macedo, para responder as questões 2 e 3. Vamos lá? Questão número 2. Considerando os papéis desempenhados pelas personagens no texto, é correto afirmar que o diplomata só poderia ser a letra C, perspicaz, o velho saudosista. Os rapazes usufruem prazerosamente a vida e as moças encantam a todos. Então, a resposta certa do número 2 é a letra C. Tá, pessoal? Então, ao apresentar as personagens, que habitualmente frequentavam os saraus, da época, o autor destaca a habilidade e esperteza, do diplomata em acertar os seus negócios. O prazer dos mais velhos em resgatar as memórias, do passado e a satisfação dos rapazes, em frequentar, espaços luxuosos nos quais as moças se empenhavam em exibir os seus dotes de beleza e elegância, tá? Então, vocês deveriam ter lido, Deveriam ter lido o texto O Sarau, que está lá na página 18, tá bom? Vamos responder agora a questão de número 3. Levando em conta o contexto em que floresceu a literatura romântica, as informações textuais refletem só poderia ser a letra E, Letra E, melhor dizendo, letra E. Com amenidade, uma visão otimista da realidade social. Então, o número 3 também, vocês deveriam ter lido o texto, o sarau. Tá? O texto, o sarau, lá na página 18, para poder responder as questões 2 e 3. Então, o número 3, a resposta certa é a letra E, tá? Então, por quê? Bom, o romance, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, atende, ao interesse do público leitor da época, tá? Constituído, sobretudo, por uma burguesia ávida, por uma literatura que correspondesse às projeções de seus anseios pessoais, em frequentar ambientes, luxuosos e conviver com a alta sociedade, Então, assim, as descrições detalhadas, do sarau e a idealização dos personagens ofereciam condições e qualidades, que despertavam uma sensação de bem-estar, expressando uma visão otimista da realidade social, tá? Da realidade social. Foi? Bom, vamos agora corrigir o exercício de número 5. Nós temos aqui um texto cujo título Inocência, que vocês deveriam ter lido, e vamos direto ao enunciado, que diz assim: a caracterização de inocência é um texto de Visconde de Taunay, tá? Visconde de Taunay, tá? Chamado Inocência.
A caracterização de inocência confirma só parcialmente a idealização da heroína, né, da heroína romântica. Indique características que inocência apresenta em comum com as heroínas românticas e outras que a tornam diferente dessas heroínas. Então, pessoal, a resposta do número 5 ficou assim. A beleza, a aparência, desculpem, a beleza, a aparência frágil e a postura sonhadora aproximam a inocência do padrão de heroína romântica, ok? Bom, vamos para a página seguinte. Atividades propostas. Eu escolhi aqui algumas atividades para a gente corrigir. Vamos lá? Bom, aqui o texto que vocês deveriam ter lido, né? É um texto da obra Lucíola, tá? Foi retirado um pequeno trecho, né, da obra Lucíola de José de Alencar, tá? Esse texto vai ajudar a responder as questões 1 e 2. Vamos ao enunciado? Nesse fragmento, o protagonista conta a Paulo o quê? Só podia ser a letra C, o que motivou sua prostituição, tá? Então, o fragmento que da obra Lucíola, de José de Alencar, pessoal, aborda os motivos que levaram a protagonista a se prostituir, tá? Então, nele, percebe-se a virtude da personagem Lúcia, vítima dos acontecimentos, né? E não uma cortesã em busca de uma vida luxuosa e libertina, né? Como a sociedade a julgava, né? Número 2. A palidez de Lúcia, evidenciada no primeiro parágrafo, é característica, só podia ser da letra D, né? D de dado. Byroniana, tá? Então a palidez aqui, na letra D, né? Byroniana, porque a palidez é ligada à ideia de tristeza, né? E de morte, assim como a ideia de pureza, né? Temas comuns, né? Na obra de Lord Byron, grande poeta romântico, não é isso? Lá da Europa, europeu, tá? Foi? Então, número 2 é a letra D de dado, tá bom? Número 3, vamos lá? O Romance Senhora, de 1875, é uma das obras mais representativas da ficção de José de Alencar. Nesse livro, encontra-se a formulação do ideal do amor romântico, o amor verdadeiro e absoluto, quando pode se realizar, né? Quando pode se realizar, leva ao casamento feliz e indissolúvel. Isso se confirma nessa obra pelo fato de... Então, a resposta do número 3, né, só podia ser a letra D de dado, tá, pessoal? A união afetiva só se realizar no final da obra, tá? A união efetiva só se realizar no final da obra, após a recuperação moral de Seixas, que o torna digno do amor de Aurélia, tá? Então, aqui na obra A Senhora, né, há essa valorização do ideal de amor, né? E esse principal norteia toda a narrativa, tá, pessoal? O que impulsiona, né, a mágoa de Aurélia em relação a Seixas, né? Não é o fato de ele não amá-la, tá? Mas por ele renegar o amor da protagonista por questões financeiras, né? Colocando o dinheiro acima do amor. Então, quando finalmente ocorre a redenção de Seixas, né, o casal se reconcilia e passa a desfrutar desse amor, ok? Questão agora número 4. Então, nós temos um texto aqui também, retirado da obra Senhora, né, de José de Alencar. Um pequeno fragmento, tá? Que foi retirado da obra. E aqui o enunciado diz assim: com base na leitura do trecho, é correto afirmar que a personagem Fernando Seixas, então vocês deveriam ter lido esse texto para responder essa questão número 4, tá? A resposta só poderia ser a letra B de bola, tá, pessoal? Dá-se conta de que aqueles objetos que tanto valorizara nesse momento eram a comprovação dos erros que praticara. Então, no Romance Senhora aqui, né, a personagem Fernando Seixas, né, desprezou a Aurélia porque ela era pobre, ok? Então, ela inesperadamente recebe uma herança e, como vingança, arquiteta um casamento com Fernando, atraindo-o com um rico dote, tá? Bem, endividado, né? Endividado, ele aceita a proposta, tá? Sem saber dos planos de vingança de Aurélia, que o confronta com a verdade na noite de núpcias, ok? Bom, vamos para o próximo exercício. Vamos lá? Exercício de número 5, ok? Número 5, que diz assim, vamos ler? Leia com atenção os trechos seguintes que caracterizam as diferentes temáticas do escritor romântico José de Alencar.
Então, nós temos 4 aqui, 4 trechos, tá? Primeiro, procura focalizar a corte, retrata a vida burguesa da época, utilizando histórias de amor como assunto das narrativas. Segundo, foi uma das soluções encontradas pelo escritor para repetir no Brasil a proposta europeia de volta ao passado. A civilização indígena representou literariamente o aspecto mais autêntico de nossa nacionalidade. Terceiro, pretende trazer à tona figuras históricas ou até figuras lendárias, situando-as em seu tempo e momento reais. 4. Retrata diferentes partes do país, focalizando seus hábitos, costumes, linguagens, tradições, sempre em oposição aos valores urbanos da corte. Então, o enunciado diz assim: tais características referem-se, respectivamente, aos romances. Então, a resposta correta, né, do número 5 só poderia ser a letra E, tá, pessoal? Urbanos, indianistas, históricos e regionalistas, respectivamente, tá bom? Então, trata-se, né, de comentários Trata-se, então, de comentários a respeito dos romances alencarinos. Exatamente. Respectivamente, ok? Urbanos, indianistas, históricos e regionalistas. Resposta certa, a letra E. Ok? Número 6. Em Memórias de um Sargento de Milícias, considerado como um todo, há uma forte caracterização dos tipos populares, entre os quais destaca-se a figura de Leonardo, no caso filho. Indique a alternativa que contém dados que caracterizam essa personagem. Então, a resposta certa do número 6, pessoal, é a letra B de bola, tá? Anti-herói, malandro e oportunista. Espécie de pícaro pela bastardia e ausência de uma linha ética de conduta, tá? Então, Em Memórias de um Sargento de Milícias é uma obra única na literatura brasileira, tá? Pois destoa, né, dos padrões típicos, né, e do tom idealizador do romantismo, tá? Então, a narrativa, ela conta a história do malandro Leonardo, tá? Leonardo Pataca, desculpa, o sobrenome dele, Leonardo Pataca, tá? E tem como traços singulares as personagens não idealizadas, né? As ambiguidades morais e também a linguagem mais popular, tá? Por isso que a resposta certa do número 6 é a letra B de bola, ok? Vamos para a página seguinte. Vamos lá. Bom, a questão número 7. Nós temos aqui um texto também pequeno, tá? Extraído do romance Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, que diz assim: desta vez, porém, Luizinha e Leonardo não é, né? Desta vez, porém, Luizinha e Leonardo não é dizer que vieram de braço, como este último tinha querido quando foram para o campo. Foram mais adiante do que isso. Vieram de mãos dadas, muito familiar e ingenuamente. E ingenuamente não sabemos se poderá aplicar com razão ao Leonardo. Então, o enunciado diz assim: considere as afirmações a seguir sobre o comentário feito em relação à palavra ingenuamente, na última frase do texto. Vamos ver aqui? São 3, né? A primeira: o narrador aponta para a ingenuidade da personagem frente à vida e às experiências desconhecidas do primeiro amor. Segundo, o narrador, por saber quem é Leonardo, põe em dúvida o caráter da personagem e as suas intenções. Terceiro, o narrador acentua o tom irônico que caracteriza o romance. Bom, quais estão corretas? Número 7 só poderia ser a letra B de bola, apenas a segunda que está correta, ok, pessoal? Então, número 7, letra B de bola, tá? Então, no trecho lido, né, o narrador ele tece sua desconfiança acerca do caráter, né, de Leonardo, pois ele é um sujeito contraditório, né, e picaresco, tá? Então, 7, letra B, ok? 8. Apesar de viver, entre aspas, um pouco ao sabor da sorte, entre aspas, sem plano nem reflexão, entre aspas, movido pelas circunstâncias, como uma espécie de títere, que é uma expressão do crítico literário Antônio Cândido, né? O protagonista de Memórias de um Sargento de Milícias, Leonardo, no caso filho, como outras personagens do romance, mostra-se bastante determinado quando se trata de... Só poderia ser a letra B de bola, né? Marquem aí, pessoal, letra B de bola. Assumir rixas, tirar desforras e executar vinganças. Então, número 8, letra B, tá? Então, o que move a narrativa, né, da obra Memórias de um Sargento de Milícias são as malandragens de Leonardo, de Leonardo Pataca,
tá? Que por meio delas garante sua sobrevivência na sociedade, ok? Número 9. Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, tem merecido a atenção dos críticos literários há bem mais de um século. Identifique entre os trechos de críticas literárias a seguir quais se referem a essa obra. Então, nós temos aqui 3 críticas literárias, tá? 3 não, perdoe-me, 4. E o enunciado diz assim: referem-se à obra Memórias de um Sargento de Milícias, os trechos. Bom, resposta certa do número 9 é a letra D de dado, tá? 2, 3 e 4 apenas. O 1 não entra, ok, pessoal? Então a resposta certa do número 9 é a letra D de dado, tá? O único trecho que não se refere à obra Memórias de um Sargento de Milícias é o primeiro, pois não fazia parte da estética romântica, né? Os romances de caráter psicológico, que aqui no Brasil tiveram início no século XX, tá bom? Número 10, nós temos uma questão do Enem, cujo título Sertão e o Sertanejo, tá? Também de Visconde Taunay, tá? Retirado do livro A Inocência, tá? Bom, o enunciado diz assim: o romance romântico teve fundamental importância na formação da ideia de nação. Considerando o trecho anterior, é possível reconhecer que uma das principais e permanentes contribuições do romantismo para a construção da identidade da nação é só poderia ser a resposta de letra D de dado, né? Expansão dos limites geográficos da terra, que promoveu o sentimento de unidade do território nacional e deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil aos brasileiros. Então, pessoal, o romantismo no Brasil, né, ele está relacionado ao projeto de construção de uma identidade nacional, tá? Então, a composição de personagens idealizadas e o cenário tipicamente brasileiro, né, que valoriza a natureza e mostra os costumes populares, contribuíram para a expressão dos sentimentos nacionais, tá? Então, o Visconde Taunay aqui deu sua contribuição, né, ao priorizar o regionalismo, tá? E em seu romance Inocência, né, o autor indica as cores e o tipo de vegetação local poeticamente, né, de maneira que o lugar adquire características de um jardim encantado, ok? Bem, encerramos aqui a correção dos nossos exercícios, tá? Do capítulo 13 de literatura, ok? Não esqueça de colocar os nomes e as turmas aqui nos comentários, tá bom, meus amores? Desejo a todos bons estudos, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!